Bem, sobre essa boa notícia, pelo menos 2 dias sem nenhum paciente na enfermaria e tão pouco na UTI, conversar com o Dr. Minelli, que é o diretor técnico do Hospital Carlos Fernando Malzone. Uma boa notícia, mas não é para relaxar, né, doutor? Não, sem dúvida. Depois de tudo que nós passamos, chegou um momento que nós estávamos com 78 pacientes internados, entre pacientes internados e UTI, com 3 UTIs funcionando praticamente só com paciente com Covid, todos os médicos do corpo clínico, uma grande maioria contribuindo para dar plantão na UTI, muitas pessoas que estavam distantes ajudaram naquele momento, e agora nós estarmos com nenhum paciente internado na enfermaria, nenhum paciente internado na UTI, é uma grande notícia, é um momento especial nesse momento, durante toda essa pandemia, com certeza é um marco, né, que nós vamos, é um motivo para ficar bem satisfeito, né, com esses números tão baixos, né, zerados que nós estamos tendo agora. Doutor, no dia 21 de setembro houve uma diminuição de casos, né, tanto na enfermaria também como na UTI. A UTI zerou naquele dia, porém a enfermaria ela contava com 4 pacientes internados, né? Exato. Nesse período, houve a internação depois de um outro paciente, né? Infelizmente, ele acabou indo a óbito, e ficaram tendo algumas internações na enfermaria, 4, 3, um ou outro 5, sempre internava um ou outro paciente menos grave que todos recuperaram. Mas essa doença, apesar de nós estarmos nesse momento de comemoração devido à falta de pacientes internados, que é uma data muito importante, nós não podemos abaixar a guarda, nós precisamos continuar usando máscara, pelo menos em ambientes fechados, porque o vírus está aí, ele está circulando ainda. O grande avanço que nós tivemos, que é o responsável pela queda desse número no Brasil, no estado de São Paulo, aqui em Matão, foi a vacinação. A vacinação foi que está salvando vidas e está zerando o número de pacientes em muitos hospitais, inclusive aqui no Brasil. Mas nós não podemos esquecer que existe uma parcela da população que ainda não está vacinada. Se não está vacinada, ainda não está com o esquema completo de vacinação, que tem 2 doses, são 2 doses, e já está começando a receber o reforço, mas tem algumas pessoas que ainda não, uma boa porcentagem que não recebeu o reforço. Então nós precisamos estar ainda vigilantes para manter as medidas de proteção, manter o distanciamento social, usar máscara principalmente em ambientes fechados, porque está acontecendo uma pandemia de não vacinados lá na Europa. Isso pode levar ao aparecimento de um vírus mutante, que nós não sabemos como vai ser a evolução. Então o sinal continua amarelo, as medidas de prevenção devem continuar sendo usadas ainda. Doutor, lá no início de 2020, o senhor pintaria um quadro de que cor? E hoje, esse mesmo quadro, o senhor pintaria com qual cor? No início de 2020, quando começou a pandemia, o quadro foi muito assustador, porque começou a evoluir muito rápido e houve uma melhora no início, né? E depois voltou a piorar no final do ano passado, e foi devastador, né, para o Brasil, para várias cidades. Tivemos muitas mortes aqui em Matão. Em termos de cores, nós podemos falar que a gente estava com o sinal amarelo aceso no começo, em março de 2020, e rapidamente foi para sinal vermelho, né? Agora a gente pode falar que o sinal agora está amarelo, tá? O sinal não está verde ainda, então a gente precisa manter essas medidas de uso de máscara, principalmente em ambientes fechados. É importante que as pessoas acreditem que a máscara dá uma excelente proteção. A máscara associada com a vacina, ela protege muito as pessoas, e isso deve ser enfatizado. Então eu gostaria de deixar
a imagem da cor amarela, do sinal amarelo, de vigilância, de atenção, porque agora vai ter festas de fim de ano, depois logo o carnaval, e essas aglomerações inevitáveis podem suscitar o aparecimento de novos casos de Covid. Doutor, nesse momento agora, qual é o planejamento do hospital com relação aos leitos, né, de Covid, tanto na enfermaria como os leitos que foram disponibilizados na UTI do Hospital Carlos Fernando Amazzoni? Então, o sistema a começar do pronto-socorro, o nosso covidário ainda não está desativado, ele continua um espaço reservado para pacientes suspeitos de Covid ficarem em observação num ambiente separado de outros doentes. Tanto na UTI quanto na enfermaria existem leitos, espaços reservados de isolamento respiratório para esses pacientes, mas em um número bem menor do que estava na pandemia. Então, isso não está desativado, nós esperamos não usar esses leitos, mas se precisar usar, nós vamos deixá-los em manutenção por enquanto, de acordo com a evolução dos casos. É o momento agora em começar o planejamento aí da retomada das cirurgias eletivas e outras doenças que elas continuaram, né? Apesar da pandemia, né? Sim, algumas doenças, todas as doenças continuaram no mesmo ritmo, né? E a gente tinha ainda a preocupação de lidar com a Covid. Agora o hospital está retomando o seu ritmo atual de cirurgias eletivas, e existe uma demanda represada ainda, e nós estamos conversando junto com a Secretaria Municipal de Saúde para dar andamento nessa demanda que ficou parada na Covid, que nós possamos atender a população. Doutor, embora o vírus não seja novo, mas a doença sim, né? O que ela deixou de aprendizado e legado nesse período? Ela, vamos dizer assim, ela não deixou ainda, né? Porque assim, a doença ainda está presente, a gente não considera isso daí como uma questão resolvida. A gente acha que a Covid-19 é uma doença que vai ficar entre a gente, vai ficar no nosso meio, né? Capaz de um ou outro caso vai estar sempre aparecendo. Mas o que deixou de várias lições, né, dos momentos mais graves que nós passamos, foi que a nossa capacidade de trabalho, de dedicação, ela é além do que a gente pensa, né? Do que a gente imaginava. A capacidade de colaboração do corpo clínico, da enfermagem, da própria administração, diretoria do hospital, quando a gente achava que a gente estava no limite, sempre aparecia uma ideia a mais, né, que a gente poderia estender e a gente poderia dar um acolhimento a esses pacientes graves. Então, eu acho que essa foi a lição que pelo menos para mim ficou, que que os nossos limites são menores do que que os nossos limites são maiores do que a gente pensava. A gente pode ir além do que a gente pensava. E uma grande lição também que eu aprendi foi a doação de várias pessoas do hospital, da própria comunidade, dos empresários, né? Precisamos lembrar o movimento que teve dos empresários de ajuda financeira do hospital, a população matonense doando comida dos momentos mais críticos que nós passamos. Então, essa doação, essa generosidade, essa cooperação que tivemos de toda a comunidade matonense, desde a população como um todo, cidade, empresários, Secretaria de Saúde, isso foi a melhor lição que nós tivemos. Torcer então para que esse número continue zero, né, ou próximo dele, né? Exato, vamos torcer para que a situação fique desse jeito, para que a situação na Europa se estabilize e não chegue até aqui, mas se a coisa piorar, nós estamos vigilantes e preparados.